Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações, vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você está bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, na tua casa, no teu trabalho, e onde quer que você esteja. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja paz, que haja tranquilidade, principalmente que haja salvação. Amém? Pelo menos este era para ser o foco dos chamados cristãos, especialmente evangélicos. Evangelho que produz evangélicos, evangélicos salvos, evangélicos com foco, evangélicos, irmãos, com alvo a seguir, olhando para Cristo. Mas sabemos que temos muitos que estão com outros alvos e outras metas. É verdade? Sim ou não? Falar igual o amigo de alguém aí. Sim ou não? Então, quero começar aqui, irmão, essa reflexão lendo aqui em João capítulo 8 a palavra que muitos sabem o que está escrito, mas que o entendimento às vezes é meio prejudicado. 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe eles: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Versículo 36. Se, pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho libertou, vai ser livre, vai ser liberto. Achei interessante um comentário que eu ouvi. Ouvi uma vez e depois que eu ouvi pela primeira vez, eu reparei que é muito comum ouvir em muitos lugares de muitas pessoas. Aí eu vejo uma pessoa falando assim: então, irmão, há não sei quantos anos atrás, na minha juventude ou não sei quanto tempo, quando eu fui liberto. Ou então alguém diz assim: ah, irmão, quando eu me converti. Aí eu fico olhando assim, não julgando ninguém, porque não somos juiz. Mas a palavra de Deus diz que se conhece a árvore pelo fruto. E aí, olhando aquela pessoa, que o Senhor Jesus Cristo fez a figura de uma árvore para fazer a comparação, eu fico olhando para aquela árvore, aquela pessoa que falou que havia se convertido há tempos atrás. E eu olhei assim, no tempo que você se converteu, eu pensei: quando você se converteu, não é isso que a gente vê. Não é isso que a gente ouve de você quando você está fora da igreja. Não é isso que nós vemos quando pergunta para o teu familiar como é a tua vida dentro de casa. Você está dizendo uma coisa aqui para mim, ou para a igreja, ou para quem quer que seja, que não é verdade. Não é verdade. Pelo seu comportamento, pelo seu olhar, pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelos seus gestos, a gente vê notoriamente que você não é liberto. E você não se converteu. Várias atitudes, vários comportamentos, várias palavras que saem da boca. Podemos notar e ver que a pessoa não foi liberta nem se converteu. E a palavra de Deus ela é incisiva, irmãos. Conhecereis a verdade. Não é conhecer a doutrina da igreja. Não é conhecer a regra ministerial. Não é ter um cargo eclesiástico. Irmão, não é ter o entendimento de que ganhar almas é fruto. Quem foi que disse que ganhar alma é fruto?
Fruto do Espírito, irmão. É isso que Deus vai querer de nós naquele grande dia. Você vê lá muitos crentes que chegaram lá, mas Senhor, nós fizemos a tua obra, expulsamos demônio. Nós, Senhor, da glória, em teu nome, curamos enfermo. Sabe o que Jesus disse? Não conheço. Vós que praticais a iniquidade. O que significa? Não tinha os frutos. Porque eles achavam que fazer a obra é o fruto. Trabalhar na igreja é fruto. Ganhar almas é fruto. Não é fruto. Fruto, irmãos, é o fruto do Espírito, produzido em nós, em cada um de nós, de forma pessoal, intransferível. Mas muitos irmãos que não conseguem produzir o fruto porque não está liberto. Conhece a doutrina dos homens. A doutrina da igreja, do ministério, dos cargos. Isso ele conhece. Conhece a letra, conhece a teologia, conhece as coisas de Deus, mas não conhece a Deus. Conhecereis a verdade. Não é só conhecer a doutrina bíblica. Não é só ser só um professor de teologia. Não é só ser um pastor. Quem foi que disse que todo pastor está salvo? Vai alcançar a salvação eterna. Conhecereis a verdade, conhecereis a Cristo. Conhecereis a Cristo. Através do que a gente conhece a Cristo? Através da palavra. E aí quem passa a conhecer a Cristo vai passar pelo processo da regeneração. Vai passar pelo processo, irmão, do novo nascimento. Vai despir-se da velha roupa, da velha vestimenta e revestir da nova roupa, irmão, da nova vestidura. O velho homem morre e nasce um novo homem. Despojar-vos do velho homem e vistam-se do novo. O que é isso? Ou Romanos 12, capítulo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela renovação do vosso entendimento, é a metanoia, mudar o comportamento, mudar o pensamento, quebrar os paradigmas, abandonar as coisas erradas, abandonar o pecado que cometia, transformai-vos o vosso entendimento, para que possais provar, irmão, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que em Jesus Cristo nos dá a oportunidade. Mas muitos que dizem que são libertos, mas não são libertos. Eu não sou Deus para afirmar o que está no coração de ninguém. É lógico que não. Mas e o comportamento de alguém, e a palavra de alguém, e a forma que a pessoa está vivendo? Isso mostra muito do que a pessoa é por dentro. Você já ouviu falar que o diabo não tem o poder de entrar no seu pensamento? Mas ele tem o poder de saber o que você está pensando pelo que você fala. Ele tem o poder de saber o que está no teu coração. Sabe por quê? A própria palavra diz. A boca fala o que o coração está cheio. Desperta tu que dorme. Vai encher o coração de Deus. Vai encher o coração do Espírito Santo de Deus. Aí a boca de alguém é como uma fonte que sai 2 tipos de água. Mas não tem como uma fonte sair 2 tipos de água. Ou sai uma água doce ou sai uma água amarga. Aí muitos que dizem que são convertidos, que são uma fonte de águas amargas. Águas de Mara, águas amargas. E aí a gente chega à conclusão. Não precisa nem ser profeta para isso. É só você ver e prestar atenção. E fazer uma análise. Não é que eu estou cuidando da vida dos outros, eu preciso fazer essa análise. Para saber se eu posso andar com alguém ou não. E geralmente você vai me ver andando sozinho. Quando muito com a minha esposa. Você vê, irmãos? Comportamento. Não dá para andar com todo mundo. Dizia a minha mãe, diz ainda. Quem anda com porcos come farelo. Diga com quem anda, eu direi quem tu és. Palavra de Deus, o apóstolo Paulo disse. As más conversações corrompem o bom costumes. E muitos que dizem ser liberto e andam em lugares que não era para andar. Frequentam lugares que não era para frequentar. Falam coisas, bebem coisas que não eram. E é liberto. Pelo menos diz que foi. E aí não chega a um amadurecimento espiritual. Por quê? Porque não quer largar. Não quer. Eu acho interessante, irmãos. O povo hebreu. O povo hebreu eu acho
interessante, para não dizer lamentável. O povo hebreu, Deus levantou um profeta, o primeiro profeta. Levantou um profeta, um menino, chamado Moisés, para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, para libertar o povo da mão de Faraó. Faraó tipificando o diabo. E aí Deus, que tem trabalho, ou você acha que Deus não tem trabalho? Eu pergunto, quanto trabalho você já deu para Deus? Eu digo, eu já dei muito trabalho para Deus. Aí Deus levantou Moisés para libertar o povo hebreu, para tornar-se Israel, e fez-lhe uma promessa, e a promessa se cumpriu, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele promete ele cumpre. Mas levantou aqui Moisés. Moisés cresceu no Egito, nada foi por acaso, Deus não erra, nunca errou, nunca vai errar, e foi alcançado o propósito. E aí, na hora de libertar o povo, Deus amolecia e endurecia o coração de Faraó. E o coração dele duro, impenitente. Teve que acontecer algumas tragédias na vida dele e todo o Egito, porque é assim que Deus faz. Quando alguém não quer obedecer a sua voz, ele dá um jeito, nem que seja lançar num leito de hospital, a pessoa pensar um pouquinho na vida. E não foi diferente com o Faraó. Até a última praga, os primogênitos do Egito vai morrer. Irmão, tá achando que Deus é brincadeira? Não é o Deus da hipergraça que inventaram por aí que Deus é só amor, Deus é só o coraçãozinho, Deus só quer o coração. Não, irmão. Deus é terrível, Deus é fogo consumidor. Deus é justiça, mas Deus é amor, mas é justiça também. Aí teve uma hora que o Faraó não aguentou mais. Não aguentou mais e falou, vai embora, some daqui. Aí daqui a pouco, o coração dele endureceu de novo, foi atrás dos hebreus que caminhavam pelo deserto. Tá lá o povo andando pelo deserto, o Faraó atrás. Chegou o momento que estava no beco sem saída chamado Piairote. Montanha direita, montanha esquerda, um grande mar à frente e Faraó tipificando o diabo atrás deles, para recapturá-los e levá-los de volta para o cativeiro. Começaram a murmurar contra Moisés. Moisés, será possível? Você tirou a gente de lá, estava tudo tranquilo. É porque tem gente que prefere estar na escravidão e dizer que está tranquilo. Tem gente que prefere estar na vida de pecado e na vida de conforto, achando que é o melhor para a vida delas, está no engano do diabo. E assim era esse povo que murmurava. Coisa ruim é murmuração, reclamação, nunca está satisfeito com nada. Moisés, não é possível. Não é possível que esse seu Deus nos mandou sair da terra do Egito para vir morrer aqui desse jeito, nesse deserto aqui, ó, sem nada, sem saída, morrer no beco sem saída. Não é possível, Moisés. Moisés, que deve ter sofrido bastante com esse povo, com essas ovelhas rebeldes, porque Moisés era o pastor das ovelhas aqui no caso, orou ao Senhor. E Deus perguntou, por que clamas a mim, Moisés? Por que está clamando? Diga ao povo que marche. Olha, se o povo já tinha dito que Deus era o que eles achavam que ele era, erroneamente, imagina agora. Diga ao povo que marche. Como é que a gente vai marchar? Por acaso a gente vai subir montanha com essa carga toda, com essas crianças, com esses idosos? A gente vai marchar como se tem um mar à frente? Ou você quer que a gente marche rumo ao encontro de Faraó? Não tem como. Aí Deus fez um milagre. Coisa que eles nunca imaginavam. Coisas impossíveis, porque o milagre, se ele tiver uma explicação, não foi milagre. Abriu o mar vermelho. Abriu o mar vermelho e o povo passou com o pé enxuto. E Faraó chegou a entrar no mar. Mas quando passou do outro lado do rio, o último hebreu, o mar se fechou em cima do Faraó e dos egípcios. E tá lá o povo andando. Tá lá o povo andando. Saíram do Egito. E a Bíblia aqui, irmãos, vai contar a história. Que aqui a gente não inventa nada. É tudo de acordo com a palavra de Deus. Deus no deserto protegia do sol escaldante, com uma coluna de nuvem. Deus protegia do inverno, do frio negativo, do frio extremo, com uma coluna de fogo. Você viu o cuidado de Deus. Passaram pelo mar. Tudo bem, maravilha. Continuaram a sua peregrinação, porque êxodo significa saída. Então eles estavam passando por um processo, saindo
da terra antiga indo para a terra prometida, que no caso aqui era a Nova Canaã. Os egípcios perecem, morrem no mar, comemoram com o cântico de Moisés e louvado seja Deus. Aí aqui, capítulo 16 de Êxodo, fala aqui do maná. Deus manda o maná. Eu quero ler aqui, versículo 1 do capítulo 16 de Êxodo. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel, veio ao deserto de Sim, que está em Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram do Egito, depois que saíram da terra da escravidão. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, reclamou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera se nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque tendes tirado para este deserto, para matardes de fome toda esta multidão. Olha só a reclamação do povo. Você vê que coisa impressionante. Aí, a jornada prossegue pelo deserto de Sim, e aqui eles estavam pedindo pão. Olha que maravilha. Queremos pão. Aí a gente vai aqui para o capítulo 17, no versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor dizendo: que farei este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante o povo e toma consigo alguns dos anciões de Israel, e toma a tua mão, a tua vara, com que feriste o rio, e vai. E aí, irmão, Deus faz grandes milagres. O povo queria pão, Deus mandou pão. O povo queria água, Deus mandou água. O povo queria até carninha, Deus mandou carne, codornizes. Diz a palavra, irmão, que soprou um vento da parte do mar e trouxe codornizes para o povo comer carne. Mas e aí? O povo estava passando pelo processo de libertação. O genuíno processo de libertação. Aqui Moisés e todo o Antigo Testamento, que aponta para a nova aliança, para Jesus Cristo. Aqui Moisés simbolizando um Jesus, simbolizando Cristo, sendo usado para libertar todo o povo. E o povo passou pela libertação do cativeiro, pela libertação do cativeiro, da escravidão do Egito, das mãos de Faraó. Você lembra o que nós lemos aqui em João capítulo 8, versículo 36? Se, é uma condicional. Se, por acaso, ou se alguém quiser ir buscar isso, se pois o Filho vos libertar, que Filho? Jesus Cristo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente e não mentirosamente, verdadeiramente sereis livres. Aí eu tomo o exemplo do que eu ouvi. Irmão, lá quando eu fui liberto, naquele tempo quando eu me converti. Irmãos, o povo aqui foi liberto da terra do Egito, mas chegou um momento que eles preferiram estar lá ainda. Eles preferiram estar lá comendo pepino, cebola e alho, mesmo estando debaixo do jugo de Faraó, levando chicotada, sofrendo, chorando, pranteando, sem dormir direito, com dor no corpo, sujo, sem liberdade. Mas eles preferiam estar lá comendo, porque o interesse deles era comer, só comer. Viviam para comer, não comiam para viver, viviam para comer apenas. E essa reclamação, murmuração contra Deus a partir de Moisés foi justamente isso. Eles prefeririam estar lá nas mãos de Faraó, escravo de Faraó, trabalhando escravo, contanto que tivesse comida.
Qual que é a chave da mensagem para hoje, para nós? Você está liberto? Eu estou liberto? Nós fomos libertos mesmo? Será que nós nos convertemos mesmo? Aí a pergunta que eu peço que você guarde ela pelo menos por enquanto. Aqui o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Aí eu pergunto, ô irmão, desperta tu que dorme. Você saiu da escravidão, mas a escravidão está dentro de você ainda. Você pode ter muito bem saído lá da terra do Egito, mas o Egito não saiu de você. Deus te libertou, mas você não quer ser liberto completamente. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos irmãos que saíram do Egito, muitos que Deus teve trabalho em tirar do Egito espiritual, do faraó espiritual, muitos que Deus tirou da mão do diabo, muitos que Deus tirou do vício, muitos que Deus tirou da prostituição, muitos que Deus tirou da fofoca, muitos que Deus tirou do crime, muitos que Deus tirou do uso de drogas, muitos que Deus tirou do tráfico de drogas, muitos que Deus tirou de tantas coisas, irmão. Deus tem trabalho. Aí vem para a chamada igreja, vou usar o exemplo aqui nosso, porque nós é que estamos aqui, e comporta-se como se estivesse no Egito ainda. Saiu do Egito, não está mais no Egito, mas o Egito não saiu da pessoa. A palavra de Deus diz, irmãos, não lembreis e nem considerando as coisas passadas. Eis que eu faço tudo novo, mas as pessoas têm gente que não aceita o novo de Deus e não consegue viver uma nova vida, uma vida nova. Não consegue, irmão. Por quê? Porque não passou pela transformação do entendimento. Saiu daquelas práticas errôneas e pode ter durado pouco tempo. Aí veio para a igreja e continua no coração cheio de Egito, cheio da antiga criatura. Por quê? Porque não tornou-se uma nova criatura. Mesmos hábitos, mesmas palavras, mesmo comportamento, mesmo pensamento, mesma maldade, mesmo pecado que tornou-se iniquidade. Iniquidade é amar o pecado, é cometer o pecado que ama. E aí não mudou, não foi liberto. Só mudou territorialmente, espiritualmente. Mas continua escravo do pecado, servo do pecado. Não que Deus não tenha poder. Deus tem poder, mas Ele não obriga ninguém. É alguém querer isso. Alguém desejar ser liberto. Liberto por completo. Mesmo que seja no oculto, escondido de forma pessoal, intransferível. Mas nada fica oculto. Nada, irmão, fica oculto e escondido diante de alguns homens e principalmente diante de Deus. Porque uma hora vai chegar a luz e vai ser revelado pela luz. O comportamento de alguém, o pensamento de alguém, a maldade de alguém, a lascívia de alguém, a prostituição de alguém, o crime de alguém. Vai ser revelado como tem sido revelado. E a capa cai um dia, a capa cai e a máscara derrete com a cara, com tudo. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu ouço, irmão, um bocado de testemunho. Irmão, Deus fez a obra na minha vida. Vou usar um exemplo aqui. Quando eu tava lá no crime, eu era o bicho solto. Não tinha ninguém, não tinha pra ninguém. Eu dava até o peão na linguagem deles, né? Eu dava até um peão na polícia, que não sei o que, não sei o que. Eu chegava, as pessoas até saíam de onde eu tava, porque eu não era brinquedo, não. Aí você vê assim a pessoa falando, você fala, ih, rapaz, você tá falando com um orgulho danado, hein? Você tá falando, batendo no peito, como se parecesse que você gostava muito disso e ainda gosta. Mas Deus fez algo na minha vida, vim pra igreja. Lá na antiguidade, lá no passado, quando eu não conhecia Cristo, eu roubava, furtava, cometia crime, enganava as pessoas. Agora eu vim pra igreja, eu falei, ih, rapaz, você saiu do Egito, mas pouco que eu te conheço, eu sei que o Egito tá dentro de você ainda, pelo seu comportamento. Eu vejo muitos falsos profetas. Conta esse testemunho. Era escravo do pecado lá na mão do diabo. Aí vem cometer pecado na presença de Deus, que é muito pior, milhões de vezes pior. E aí o que mudou? Mudou que a condenação dobrou, porque agora tem conhecimento da palavra. Deus teve um trabalho danado para libertar, para dar livramento de morte.
A pessoa vem para a igreja, Deus até dá um cargo, exalta a pessoa, e a pessoa prefere honrar aos homens, ao invés de honrar a Deus. Coisa ruim, irmãos, é ser honrado por alguém e abandonar esse alguém, no caso Deus. Aí preferem honrar os homens, e esquecem-se de Deus. Preferem apenas, única e exclusivamente apenas, obedecer às regras ministeriais e esquecem das regras de Deus através da sua palavra. Por quê? Porque tá cheio de Egito, não foi liberto. Só mudou de cativeiro só. Saiu do Egito, saiu da mão do faraó, saiu da mão do diabo e veio para a mão de Mamon. E veio para a mão de Azira. E veio para as mãos do espírito de Acabe junto com Jezabel. Tá escravo. Tá escravo porque não foi liberto. Não foi liberto. E não se converteu. Só mudou de lugar só. Só mudou de veste. Usava uma camisa lá do time lá e ficava lá no estado de futebol lá tomando cerveja. Agora veio para a igreja, usa um terno. Isso aí, crente dentro da igreja. Quando consegue ser crente dentro da igreja? Porque eu vejo muita gente dizer que é fácil ser crente dentro da igreja, mas não consegue ser crente dentro da igreja. Agora, alguém que não consegue ser um cristão dentro da igreja, diga lá do lado de fora. Diga lá dentro de casa. Eu conheço um bocado, irmão, de gente que chega em casa e vira um verdadeiro satanás. Vira um verdadeiro diabo. Eu já fui na casa de crente, irmão, que o abençoado abriu o portão de casa, que me chamou lá para tomar um cafezinho e fazer uma oração. Quando ele abriu o portão de casa, o cachorro olhou para ele e começou a urinar. E eu sei muito bem quando o cachorro urina vendo a pessoa. É morrendo de medo. O cachorrinho se tremendo todo com medo. Por quê? Porque o crente dá glória na igreja, chega em casa e espanca o cachorro. Quando não espanca a mulher, os filhos. E maltrata as pessoas da sua própria família. Aí prega lá na igreja amar o seu próximo, mas ele não ama o próximo mais próximo, que é o próprio parente. Hipócrita, mentiroso, não se converteu. Vai se converter, desperta o que dorme. Vai se converter. Vai se converter verdadeiramente. E não viver de personagem. Tá cheio de personagem. Tá cheio de artista gospel no nosso meio. Artista gospel. Acumulando pecado sobre pecado, conforme Isaías capítulo 30, versículo 1. Acumulando pecado sobre pecado. Por quê? Porque passou a ter conhecimento da palavra. Muitos que pregam a palavra, muitos que frequentam a igreja, muitos que têm Bíblia debaixo do braço, parecendo que é um desodorante de crente. E Bíblia não é desodorante de crente, viu? Muitos irmãos que fizeram da obra de Deus fonte de renda. Era criminoso lá no passado, veio para a igreja ser criminoso do mesmo jeito. Muitos que dizem que abre a obra de Deus para ajudar o próximo, o carente, necessitado, e extorque as pobrezinhas das ovelhas e arranca a lã delas, pode estar o frio que for, deixa as ovelhinhas peladinhas, sem nada de pelo, ela morrer congelada no frio. Obra, irmão, de quem não se converteu, de quem não conhece Jesus, não conhece a verdade. Essa é a verdade, não conhece. Não conhece. Aqueles que vivem enganando, enganava no passado, continua enganando meio mundo, falso profeta. Vai se converter. Se eu fosse você, nem falaria o nome de Deus para não ajuntar pecado sobre pecado. Porque muitos são motivo de escândalo. Quando não é dinheiro, é escândalo de outras espécies. Como pedofilia, como adultério, como roubo, assassinato. É igual a filha do demônio, do diabo, que matou o marido porque disse que a igreja não ia aceitar se ela separasse do marido. Aí pegou e matou o marido, a filha do diabo, filha do capeta. Assim muitos homens também. Mas não tem crime perfeito, né, irmão? Principalmente diante de Deus. Pessoas que não se converteram e a graça de Cristo tem se renovado a misericórdia a cada manhã, mas as pessoas não aproveitam a oportunidade para se converter diariamente. Aí vive uma vida de engano, vive uma vida de mentira, e você sabe muito bem quem é o pai da mentira. Se está dizendo que é o pai da mentira, ele tem um monte de filho. E os mentirosos, que na mentira não é só o que sai da boca, é uma vida, uma procedência mentirosa. É mostrar uma coisa quando na verdade não é aquilo que está mostrando. Hipócrita, mentiroso. É como alguém que chegou aqui no canal, deixou um comentário: irmão, coitado das suas ovelhas, você fica maltratando as ovelhas. Sai daqui, seu rebelde. Deve ser um rebelde da igreja lá da Nicarágua, para não citar a placa de igreja aqui. Deve ser alguém da igreja lá da Nicarágua, lá que só vai para a igreja de domingo e sai da igreja, vai para a festa junina tomar cachaça, que a própria igreja vende. É isso aí. É se converter.
a liderança dessa tal igreja vai se converter. Tão inteligentes, ficam anos e anos estudando a Bíblia, mas não aprendeu nada. É como muitos evangélicos que faz teologia, faz doutorado, faz mestrado, mas não aprendeu nada, porque tudo que ele aprendeu ele não mostra nada na prática. Nada. Não adianta ter 80 anos, 90 anos de igreja e comportar-se como um mundano, como um escravo do Egito, do faraó, do diabo. Não adianta nada. Mas ninguém naquele grande dia vai poder reclamar que não teve oportunidade. Porque Deus é justo, Ele dá oportunidade para todos. Então, meu irmão, minha irmã, é hora de acordar, meu. Desperta tu que dorme. Sai daí, sai dos lugares que você frequenta. Ah, não, é porque Paulo, ele se fez de louco para ganhar o louco. Mas ele não viveu no meio dos loucos, não. É a desculpinha de quem não aceita as ordenanças da palavra. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Quem foi que disse que cristão tem livre-arbítrio? Nós temos a escolha, nós não podemos fazer mais o que a gente quer. Livre-arbítrio é fazer o que quer fazer, nós não podemos. Pelo menos quem se converteu de verdade. Não pode mais fazer o que quer, então não tem livre-arbítrio coisa nenhuma. Tem o poder de escolha. E o poder de escolha vai ser deliberado pela pessoa. Mas nós não podemos mais fazer o que a gente quer. Mas tem gente que quer comportar-se como antigamente. Tem gente que quer se vestir como vestia-se antigamente. Ô irmão, roupa não salva ninguém, mas conhece a árvore pelo fruto. Tem gente que tem vergonha de mostrar como um cristão. Tem gente que tem vergonha de andar com a Bíblia na mão. Tem gente que tem vergonha de falar de Jesus, do amor de Cristo. Tem gente, irmão, que prefere não ser reconhecido como um pastor para causar espanto nas pessoas. Nossa, você é pastor? Nem parece. Ah, eu ficaria muito triste com isso. Eu ficaria, irmão, triste, porque o meu esforço é a minha vida, através da minha vida, do meu comportamento, do meu vestir e tudo, seja glorificado o nome do Senhor. Eu não posso andar como um crente 007. Eu conheço um bocado de crente 007, um crente ninja, ninguém sabe. Pois é, irmão. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Tem gente que fala que é liberto e mente. Mente à toa, mente brincando. Mente não fica nem vermelho. Conta mentiras porque acostumou-se. Não foi liberto. Não foi liberto. Tem gente que fala, eu vou estar em tal compromisso. Mas a pessoa sabe que não vai poder estar, mas fala que vai estar. É mentira do diabo. É mentira planejada, maquinada. Hebreus capítulo 10, versículo 26. O pecado de propósito não tem sacrifício por tal pecado. Pecado deliberado, pecado consciente. Esse é o pior da história, para quem conhece a palavra ainda por cima. E aí, como é que você está vivendo? Você está vivendo de máscara. Aí eu te pergunto, Deus existe? Existe. E por que você age assim, como se Deus não existisse? Para um monte de gente aí, Deus não existe não é possível. É blasfêmia contra Deus. Tá brincando com Deus. Não, tá tornando Deus um Deus inexistente. Um Deus que não enxerga, um Deus que não ouve, um Deus que não contempla e um Deus que não é soberano. É para muitos aí por aí, Deus não existe não. Não é possível. Eu vejo pessoas e pergunto, irmão, Deus existe? Existe. E por que você vive desse jeito? Deus existe? Por que você fala o que você fala? Deus existe, irmão? Ô, irmã, Deus existe? Por que você fofoca da vida dos outros? Se você está falando que Deus existe, se Deus existe, Ele está contemplando o que você está falando. E a palavra dele diz que todos comparecerão ante o tribunal de Cristo para ser julgado segundo as suas obras. Viu, fofoqueira? Você vai ser julgada pelas obras, pelo que sai da tua boca. Palavras de morte, palavras de assassinato, palavras de separação do casamento, palavras de discórdia, de contenda, de inimizade. E aí, Deus existe? Deus existe para libertar o ser humano que queira ser liberto por Ele. Mas nós não queremos nos esforçar. Muitos de nós vai para a igreja para receber bênção e vitória material e financeira. Mas e o grande milagre? O perdão dos pecados. E como é que alguém tem o perdão do pecado se não reconhece que é pecador? E nem confessa o pecado que comete? Ô irmão, veja bem, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aí vira o jargão de quem não quer se converter. Vira o jargão de quem ama o pecado que comete e não quer largar o que ama. No caso, o pecado que comete. Iniquidade. Urgentemente preciso se converter disso. Ô irmão, eu não vou parar de frequentar o que eu gosto de frequentar. Até porque não tem problema nenhum. Nem falar problema não tem. Viu?
Tem gente que ainda fala, viu, fi? Sai daí, fi. Desperta, fi. Desperta, fi, que dorme. Não, não. E outra. Viu, pastorzão Santarrão? O apóstolo Paulo diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. A pessoa pega só a primeira parte. Tudo é permitido. A pessoa vive do jeito que quer. Anda onde quer, fala o que quer. Tem 2 redes sociais, uma de solteiro, uma de casada. É, vai. Tem 2 celulares, um celular escondido. Que se procurar alguém, procurava achar o celular escondido. Cheio de contato da Fernanda Cabeleireira. Quando vai ver é o Fernandão. É, ou então o irmão abençoado adúltero. Acha que Deus sabe de todas as coisas, irmãozinho abençoado. Mas cuidado pra você se converter. Precisa viver na verdade, viver de verdade, viver falando a verdade e agindo da verdade. Ah, não consegue? Pede ajuda pra Deus, irmão. Ele te ajuda. Com certeza. Mas não dá, irmão. Uma vez liberto, liberto, irmão. Uma vez liberto, nós somos pecadores. Infelizmente. A gente peca mesmo. Mas nós não somos pecantes. Porque o Espírito de Deus habita em nós. É o Espírito de Deus que nos convence. É o Espírito de Deus, irmãos, que constrange a nossa mente do que a gente fez ou do que a gente falou. Até a hora que a gente pedir perdão. Ou para esse alguém que a gente pecou contra alguém, ou contra Deus. O apóstolo João diz, está escrito, filhinhos, não pequeis. Filhinhos, se você puder, não peque. Filhinhos, se você puder, evite o pecado. Evite o erro. Mas se você não conseguir, porque é natural que em certos momentos da vida não consigamos evitar o pecado, mas se acontecer de você pecar, pede perdão para Deus. Temos um advogado justo, Jesus Cristo, advogado diante do Pai. E reclamamos a misericórdia dele. Aí ele vem com a borracha e apaga. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo que apago as vossas transgressões, e do teu pecado já não me lembro mais. Só que há uma condição. Não é só ir pra igreja e dizer que tá cantando pra Deus essas músicas ruins, gospel, ruim demais. Essas músicas antibíblicas, com a doutrina errada. É louvar a Deus de verdade, irmão. Muitas vezes não só com a música, mas louvar a Deus com a própria vida. Dar um bom testemunho. O seu andar, o seu caminhar, o seu proceder. E até o seu vestir também, que muita gente não gosta disso. Ah, eu sou obrigado a andar de terno e gravata? Não. Mas todos que conhecem a Cristo, ou pelo menos que diz, poderiam andar decente. Poderia andar decente, não com aquela... O que adianta andar de vestidão até o chão apertado em tempo de estourar? O que adianta o irmãozinho abençoado ir pra igreja com a calça parecendo a calça do cowboy? Parecendo um padre que tem lá na igreja na Nicarágua lá. A calça branca apertadinha. Eu não sei como entra aquilo ali, irmão. Como consegue vestir. O desperto que dorme, o espírito da lascívia. Deixando as vovozinhas tudo pirada. É, irmão. Lascívia faz as pessoas pecarem. É igual a irmã, irmão. Parecendo um misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Vou nem falar aqui. Não, vai ter gente que vai ficar com mais raiva ainda do que já tá. Esperto que dorme. Se converter, irmão. Em nome de Jesus. Ah, não teve oportunidade. É mentira. Deus dá oportunidade. Vai de a pessoa querer ou não. Muitos não querem. Muitos não querem nem ouvir essa mensagem. Porque eu não prometo o que Deus não mandou prometer. Eu não posso falar o que Deus não mandou falar. Ô irmão, você tá fumando. Se Deus vai te abençoar, vai nada. O diabo vai te abençoar com um problema no pulmão. Ô irmão, você tá bebendo cachaça, você vai ganhar um presente logo logo. Como é que chama? Uma cirrose hepática. Não para não pra ver. O pior é quem tá escondido, né? Toma ceia na igreja e depois vai, sabe Deus pra onde, né? Tomar outras coisas. Aí diz que não é proibido não. Tudo pode, só não pode embriagar-se. Olha, coisa horrorosa, né, irmão? Você se converter, irmão. Irmã, você se converter enquanto é tempo. Urgentemente. Estamos aí, irmão. Tem Bíblia, tem o Espírito Santo. Tem oportunidade, estamos no Brasil. Esse Brasil bagunçado, né? Tudo pode nesse Brasil. Mas pro cristão verdadeiro, tudo não pode não. Pode não, irmão. Pelo menos não, nós saímos da Matrix. Pelo menos era pra ter saído. Mas e aí? Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Não adianta. Glória a Deus por muitos
que eram, o que foram no passado, e vieram para Cristo e permitiu que Jesus fizesse um milagre. E eu conheço muitos que se converteram de verdade. Cometia crime no passado, não comete mais. Roubava no passado, veio para Cristo, não rouba mais. Adulterava no passado, veio para Cristo, não adultera mais. Mentia no passado, hoje já não mente mais. E se mentir é porque errou, pediu perdão para Deus, pronto, tá resolvido. Agora o problema é quando alguém sai de lá, fazia tudo isso e vem para a presença de Deus e faz tudo isso. E ainda com as ovelhas de Deus ainda. Esperto que dorme. Faça da obra de Deus uma fonte de renda, não vai procurar emprego, vai trabalhar. Fica inventando estudos escatológicos para ganhar dinheiro dos inocentes, dos ignorantes. Aí faz da Bíblia uma fonte de renda. Que engano é esse? Tá liberto? E quantos que amam o dinheiro? Muitos que só falam em dinheiro. De muitas igrejas, irmão. Só falam em dinheiro, dinheiro, dinheiro. O amor ao dinheiro é a causa de muitos males, de todos os males. Mas não tá liberto. Não tá liberto. Era acostumado lá na vida antiga a ganhar dinheiro. Aí veio pra cá com esse Egito dentro do coração. De ganhar dinheiro, seja como for e da forma que for. Não importa de quem for também. E não importa a procedência. Aí tá aí. Mas aquele grande dia vai chegar. O dia do juízo final, ele vai chegar. E ninguém vai poder dar desculpinha esfarrapada diante do trono de Deus. Porque vai estar tudo anotado no livro. Nos livros, aliás. O livro das boas obras e o livro das más obras. E aí? Quantas páginas vão ter o seu livro das boas obras? Quantas páginas vão ter o livro das más obras? Cada um. A porta é estreita e vai entrar um de cada vez. A porta larga tem um monte aí lá caminhando pela porta larga, a porta da perdição. Que não seja eu e que não seja você que está me ouvindo aqui. E se por acaso você tiver encaixado de forma negativa, irmão, clame a misericórdia de Deus e pede ajuda para Ele. Que Ele está disponível para nos ajudar. Amém? Ou não amém? Amém, irmão. Fica chateado não, é assim mesmo. Talvez você não tenha estômago para isso. É claro, né? Um estômago acostumado com cremogema. Esperto tu que dorme, é hora de comer um mocotó, né, irmão? Sai da cremogema, sai do leitinho. Sai do mingau de maisena, irmão. Esperto tu que dorme, começar a comer comida forte para evoluir, para crescer espiritualmente. E não ficar nesses mimimi. Essa luta, ai esse deserto, ai esse frio, ai esse calor, ai os incêndios, ai a violência, ai a política, ai, desperto que dorme. Pare de tanto ai clamar a misericórdia de Deus, do Senhor dos Senhores, e Rei dos Reis, e Médico dos Médicos. Precisa, irmão. Às vezes alguém pergunta e não sabe por que vive tão triste, amargurado e depressivo. Pois é, não faz o que tem que fazer, e não sai da zona de conforto, e não desperta, que tá dormindo, continua dormindo, o sono da indolência e da negligência. Então, irmão, desejo que Deus te ajude. Aliás, desejo que Deus nos ajude, continue nos ajudando. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado por ter estado até aqui. Amém? Deus te abençoe. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, seja convosco não somente hoje, mas para todo sempre. Quem crê diz, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, meu irmão. Tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No poderoso nome do Senhor Jesus. Até a próxima.